Oi, pera, vende. Começa agora o 7º episódio do Ora Bolas. Um cafezinho, por favor. No episódio de hoje vamos falar de empreendedorismo no esporte. Opa, já te ligo de volta. Ô Filó, toca a vinheta aí. Obrigado, Maria! Começa agora o 7º episódio do Ora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. Eu sou Henrique Gonçalves, o sem apelido. E hoje nós temos aqui uma participação especialíssima do nosso querido Felipe Clemente, do Tailgate Zone. Tudo bem, Felipe? Como é que você tá, cara? Fala, cara. O fundador, criador, organizador, mente brilhante por trás do Tailgate. Grande chefinho. Ai, caramba, depois dessa tem como eu falar que tô ruim? O Henriqueta é embaçado, cara. De nada. Com um título desse aí eu ficaria até lisonjeado. Pois é, né? Pois é. Obrigado aí pela participação, então, Felipe. Você quer explicar aqui pra gente um pouco como é que funciona o projeto aí do Tailgate Zone e do podcast que vocês têm lá também? Então, o Tailgate surgiu já tem um tempo aí, eu mais um amigão meu aí de faculdade, etc. E a gente queria falar de esporte, só que falar de uma forma diferente. Mostrar que vai além das 4 linhas, tudo que acontece fora dos campos reflete nele e vice-versa. Mostrar que o mundo não tá mais em caixinhas de esporte, uma caixinha aqui, uma caixinha ali, tudo é multidisciplinar. Então surgiu disso aí. E a gente fala das 4 grandes ligas americanas, né? As chamadas Big Four aí, MLB, NHL, NBA e NFL. E é legal. O Henriqueta participa com a gente do projeto. Então vocês podem chamar ele de Henriqueta. Ele falou que não tem apelido, mas vocês podem chamar ele de Henriqueta. São 2 pessoas diferentes. São 2 versões minhas. Então não pode misturar. O Henrique aqui é o sem apelido, o Henriqueta fica lá. Tem transtorno de personalidade. Exato, isso. E é isso. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais das ligas americanas, já vou fazer aqui o jabá, né? Vai lá. No Instagram e no Facebook, Tailgate Zone. E no Twitter, um pouquinho diferente, Tailgate Zone _BR. Nosso site, semanalmente, aí tem umas colunas fixas que são meio paçoca, tipo, harmonizando um jogo com uma comida, por exemplo. Ó, legal essa aí. Essa é legal, essa é bom. Várias receitinhas pra fazer durante jogos. Literalmente paçoca essa. Tem mascotes e também a gente sempre solta alguma notícia, alguma coisa. E o podcast é bem focado mesmo nas notícias e alguns debates que a gente faz com alguns causos que acontecem. Os debates lá são acirrados. Tem uns negócios que é meio complicado. É que a edição salva, né? Você vê como é. Esse papo de editores aí, coisa linda. Mas ó, a gente vai deixar também lá nas nossas redes sociais o @ deles. Então sigam lá, que vale a pena. É, isso aí. O Tailgate realmente é um projeto bem legal. Já começou há um tempo, eu escutava antes mesmo da gente começar a fazer aqui o nosso podcast. E o Felipe também foi o nosso mentor aqui pra gente começar, né? O Felipe deu várias dicas pra gente, então temos que agradecer a ele por isso também. Mas então, a gente parte aqui pro nosso bloco principal, e hoje a gente vai falar de um tema que muitos de vocês aí sugeriram pra gente, que é a situação dos clubes e empresas e do empreendedorismo no Brasil, né? Esse é um tema que é bem comum aí tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas que aqui no Brasil ainda está bem no começo, né? Tem pouquíssima coisa ainda. Antes de começar, o Felipe já fez aí a propaganda do Tailgate, então a gente pede para você curtir a gente também aí nas redes sociais. A gente está como Ora Bolas Pod no Instagram e no Twitter. Estamos também no YouTube, se você quiser escutar a gente no YouTube. E estamos em todas as principais plataformas aí de streaming do podcast. Estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Segue a gente lá também, que aí toda vez que sair um episódio novo, você já recebe a notificação. Beleza? Bem, a gente começa com o Filó, então, que vai falar um pouco da situação dos clubes americanos. Aí o Henrique passa para falar da situação na Europa, né? E aí eu fecho falando um pouco do Brasil, de alguns projetos de lei que estão andando por aí. E o Felipe vai ficar flutuando e fazendo comentários aí durante o episódio todo, beleza? Você é o agente do caos aqui nesse podcast, então. Já vou perguntar um negócio que eu até debati um pouco com o Henriqueta antes. Cara, quando começou essa história de clube e empresa nos Estados Unidos, nas ligas americanas, que momento esses caras decidiram que existia clube e empresa? Ou, sei lá, isso tá no íntimo deles e sempre existiu? Ó, Felipe já veio preparado porque era exatamente por aí que eu ia começar.
É muita sintonia, que coisa linda. Eu tô emocionado aqui, tô todo arrepiado. O cara tem um nome bonito desse, né? Já não tinha como dar errado. Melhor nome de todos. Na verdade, assim, como você falou, não tem um marco de como os Estados Unidos decidiu surgir com essa história de clube-empresa. O próprio modelo de esportes dele já nasceu mais ou menos com essa mentalidade, né? Não tem exatamente uma data certa, mas as franquias, né, que a gente vai explicar melhor aqui já, que são o modelo que os Estados Unidos escolheu para as suas ligas de esporte, para os times deles, as franquias surgiram em 1876. Já era esse modelo desde essa época com os times de beisebol, que depois viriam a formar a Major League Baseball. Então, em 1876, eles já tinham esses modelos de franquia e foi daí que surgiu. E esse modelo vem aí desde então e acabou sendo adotado pelas outras 3 grandes ligas americanas, que são a NFL de futebol americano, a NHL de hóquei no gelo e a NBA de basquete. Então, a gente vê que é um modelo que já está bem entranhado na cultura americana, né? Também tem tudo a ver com o sistema capitalista e país que dá bastante valor a esse modelo. Então, é muito diferente do que a gente conhece aqui no Brasil, principalmente porque a gente está muito mais ligado ao futebol. Até na Europa também esse movimento não é tão intrínseco ao modelo do esporte que nem é nos Estados Unidos. E é bem diferente do que a gente está acostumado aqui, por isso que muitas vezes as pessoas que não são tão familiarizadas com os esportes norte-americanos acabam não compreendendo muito bem como funciona e também como o futebol que a gente conhece pode usar esse modelo como exemplo para atualmente criar os clubes empresa no futebol. É bem doideira isso mesmo. 1876, isso é antes... Aqui no Brasil ainda tinha escravidão, o país não era uma república ainda. Impressionante mesmo que já existia essa mentalidade, né, de clubes, empresas nessa época. É bem antigo, né? Obviamente que não é igual ao que a gente tem hoje, mas a ideia do modelo já vem desde essa época. É interessantíssimo, né? E também ver como eles fazem isso muito bem, obrigado, né? Os números das ligas americanas são realmente impressionantes. Você pegar até uma MLS, é o soccer, né, o futebol, já tem números até expressivos, vai pensar que um Atlanta United hoje já está valendo na casa de $1 bilhão. Eles fazem isso muito bem. Uma coisa que me chamou muita atenção é que esse conceito de clube-empresa, ele é brasileiro, puramente brasileiro, só existe no Brasil. Os clubes em outros lugares do mundo são empresas, como o Filó acabou de comentar nos Estados Unidos, a gente vai ver que na Europa também, mas não existe essa ideia de clube-empresa. É assim, você pode gerir o clube de um jeito ou de outro. Exatamente. Então, para dar um geral melhor aqui, para a gente entender o que são as franquias são os times norte-americanos, né? O Los Angeles Lakers é uma franquia, o atual campeão do Super Bowl, Kansas City Chiefs, é uma franquia, então são os times. E como o Henrique bem falou, eles também são tratados como empresa. E elas têm um dono específico, como se fosse o CEO, e ele manda no time como se fosse uma empresa. Ele tem pessoas que trabalham para ele, tem gerentes, etc. Mas as franquias, elas também são vinculadas à liga profissional. Por exemplo, o Chicago Blackhawks, time de hóquei, ele é vinculado à NHL, que é a Liga Nacional de Hóquei no Gelo. O dono tem quase total decisão sobre o que ele quer fazer com o time, ele decide o futuro, decide como o time vai ser gerido, e também algumas decisões mais importantes, elas precisam ser aprovadas pela liga, como entidade. Então, o San Diego Chargers, por exemplo, da NFL, que foi para Los Angeles recentemente, essa mudança de cidade só aconteceu porque teve a aprovação da liga. Os donos dos outros times também fizeram uma votação e acabaram aprovando. Então, essas mudanças que a gente até citou bastante no segundo episódio do nosso podcast, elas só acontecem com a aprovação dos outros times e da liga como entidade única. Isso é muito legal, porque você vê que todos os times, eles meio que, entre aspas, tentam se ajudar, porque um ir mal é ruim para a receita do outro também. Então, isso é um ponto muito legal das ligas americanas. Uma coisa que eu só queria fazer um ponto de exceção é que de todas as ligas americanas, um time não tem um dono, como você disse, que é o Green Bay Packers, né? Que é uma associação, vamos dizer assim, de torcedores. Os torcedores são um sócio do time e isso foi feito lá atrás para o time não sair da cidade. Exatamente. Muito legal você trazer esse exemplo aqui, porque o Green Bay Packers realmente é uma história bem legal até, que a gente pode até comentar mais em programas futuros, como se o time fosse dividido, né? Entre várias pessoas, elas representam essa gestão que seria um dono só. É a menor área metropolitana dos Estados Unidos de uma franquia, né? Então o negócio é bizarríssimo. Só para exemplificar, a cidade de Green Bay tem aí cerca de 100 mil habitantes, o estádio tem capacidade para 80 mil, e o estádio está lotado todo o jogo, né? Então, realmente... Mas seguindo aqui, falando do formato das ligas norte-americanas, não existe rebaixamento,
Também não tem promoção, obviamente, da Série B, Série C, esse tipo de coisa. E times novos podem entrar na liga por um modelo de expansão. E os times acabam, entre aspas, como diz aí o Tanque, quando eles se mudam. A gente já citou isso bastante também no segundo episódio aqui do podcast. Gostaria de agradecer aí a você usar o meu bordão aí. Obrigado. A gente vai fazer o bingo aí do Hora Bolas um dia. Também as ligas usam o modelo de playoffs, né? Tem a temporada regular e os times mais bem classificados se classificam para os playoffs, que seria o mata-mata. E aí vão se eliminando até chegar à grande final, que culmina sendo o maior evento do ano naquele esporte nos Estados Unidos e Canadá. O interessante também desse modelo norte-americano é a questão das minor leagues, que eles chamam, que são as ligas menores, que é como se fosse uma categoria de base aqui no futebol brasileiro, mas não exatamente, até porque também não são necessariamente jogadores jovens apenas que atuam, embora seja a maioria. Por isso, até pro pessoal que acompanha esporte americano, é que você vê muito o pessoal falando esse negócio do lucro do time, né? Se o time tá ganhando dinheiro, tudo isso. Tem toda a questão do que os americanos chamam do salary cap, o teto salarial que o time pode receber, né? Que o time pode pagar para todos os atletas no ano. Tem toda uma questão de imposto também. Então, tudo isso realmente são coisas que são muito mais relacionadas a uma empresa do que realmente a um clube que nem a gente entende aqui no Brasil. É bem isso. E como o Tanque falou, as ligas norte-americanas também têm essa característica do teto salarial, que assim como a gente falou sobre o draft no episódio passado, também visa um maior equilíbrio entre as equipes, né, para manter a competitividade no esporte. Então o time não pode passar desse teto somando o salário de todos os seus atletas. E outra característica interessante das ligas é que a liga, como entidade, acaba fechando os acordos de patrocínio, de televisão. A NFL, por exemplo, ganha rios de dinheiro com a transmissão do Super Bowl, que é a sua grande final. Então, isso é bem atrativo para os clubes que acabam dividindo essas cotas, né? Que é um modelo que também está dando confusão agora aqui no Brasil, com a história de vender jogo para a Globo, etc. e tal. Lá é um modelo já bem antigo, então já está muito estabelecido. Os canais de televisão, cada ano eles revezam quem transmite o Super Bowl, e todo ano as cotas de televisão já tem um planejamento, um contrato certinho. Esse formato das ligas americanas, na verdade, é muito parecido com o que aconteceu no Brasil há uns anos atrás, com a criação daquela primeira liga, que era uma liga que queria gerar um campeonato brasileiro à parte, né? E que a ideia era basicamente a mesma, os times se organizariam numa liga, a liga em si faria os contratos de televisão, tudo isso, né? A ideia da primeira liga foi muito baseada no formato das ligas americanas, mas acabou que não deu certo, né? O Clube dos 13 fez isso, né? Antes, foi assim que nasceu o Clube dos 13, né? Quando o Flamengo foi campeão brasileiro de 87. Opa! Mas você também fica falando de Flamengo aqui, bicho? Você não para de falar de Flamengo, hein? Eu estou falando de futebol brasileiro. O cara consegue ser chato em 2 podcasts diferentes. Troca o disco, bicho. E dá informação errada, né? Porque o Flamengo não ganhou em 87. Antes de você falar de Flamengo, então, por que a gente não fala o valor de mercado das grandes ligas americanas? Porque aí é mais importante que o Flamengo, né? Eu acho uma boa. Eu acho que tá no mesmo nível, é debatível. Tem que respeitar o convidado, né, Henrique? Não, mas eu concordo, vale a pena citar, porque são números astronômicos, né? Uma coisa surreal. A MLS, o seu valor de mercado tá em 4,3 bilhões de dólares, e é o menor valor nos Estados Unidos de uma liga, né? A NHL vem logo em seguida com 18,4, seguida pela MLB com 49,4, depois a NBA 49,5, e por fim a maior de todas, a NFL, com 74,8. Tudo isso bilhões. É algo surreal, é surreal. Isso é incrível mesmo. A gente vê que os eventos dessas grandes ligas norte-americanas, eles, em termos de mercado e de faturamento, eles superam até o Super Bowl, por exemplo, acaba muitas vezes superando as Olimpíadas, acaba superando o final de Copa do Mundo. É um investimento gigante. Um comercial de 15 segundos no Super Bowl vale mais que muito time brasileiro por aí, entendeu? Então, eles criaram um modelo que consegue faturar assim, em níveis que outros esportes não conseguem nem chegar perto. Algumas outras curiosidades sobre as ligas norte-americanas, como o Felipe falou aí da Major League Soccer, ela tecnicamente não é, que nem as outras 4 grandes ligas, uma associação de franquias. Ela é como se fosse uma entidade única de negócios. Cada time tem o seu dono, mas esses donos eles são acionistas da liga, então eles meio que respondem diretamente à liga, não só pedem por aprovação, que nem no caso da NFL, por exemplo. Também tem um outro modelo que é um pouco mais raro, que é o que aconteceu na XFL.
que inclusive tem um podcast muito legal aí do Tailgate Zone, recomendo vocês procurarem, que é um modelo que os times não têm donos individuais. A liga, como entidade, ela é dona de todos os times. Também esse modelo de franquias norte-americanos, ele acabou sendo usado por outros esportes e até esportes, os esportes eletrônicos. Esse modelo de franquia começou a ser adotado pelos esportes em 2007 no CS, o Counter-Strike, e acabou migrando para o LoL, League of Legends, que é talvez aí o jogo mais famoso do momento. E em 2017 começou a ser usado na LPL, que é a liga chinesa, e ele vai ser adotado aqui no Brasil, no CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, a partir do ano que vem. Então é uma mudança interessante que está vindo aí para quem acompanha os esportes eletrônicos e promete mexer bastante no cenário também, uma mudança que vem aí do modelo norte-americano. É isso aí, inclusive essa mudança, essa entrada do modelo de franquia no LoL, muito bem lembrado, foi algo que até quem, né, era de dentro do cenário olhava com meio que desconfiança, né, porque ia mudar muito o sistema, ia ser algo muito americanizado, digamos, mas tem funcionado muito bem. E puxando aqui, indo dos Estados Unidos para a Europa, vou começar pela Premier League, porque não só o futebol começou na Inglaterra, como é a maior liga do mundo, como tem muitos donos de times americanos que ganharam tanto dinheiro que decidiram investir em times ingleses de futebol. O dono do Los Angeles Rams e do Denver Nuggets, do Colorado Avalanche, da NFL, NBA e NHL, o Stan Kroenke, por exemplo, é o dono do Arsenal. Ele tem 100% do Arsenal. Esse cara aí tá pobre, hein? Não é não? Agora, você sabe de onde veio a fortuna dele? Da mulher, que é descendente do Walmart. Tecnicamente, a mulher dele é dona do Denver Nuggets, da NBA, e do Colorado Avalanche, da NHL, porque a NFL, da qual ele é dono do Rams, proíbe que você tenha times em outras cidades. Então, para ele não ter esse problema de Denver e Los Angeles, ele passou os times para a mulher dele, né, coitado, também. Quem tá triste são os filhos desse casal aí, né? Vão ter que trabalhar muito na vida. Eu fico com pena deles. Imagina você crescer assim, né? E tem também o dono do Liverpool, né? Como a gente muito bem falou no nosso Instagram do Hora Bolas aí, que vocês podem ver. Justamente, que é o dono do Boston Red Sox, o John Henry. O Manchester United é da família Glazer, que é a dona do Tampa Bay Buccaneers, da NFL. Inclusive são bem odiados por lá. E aí tem, por exemplo, o dono do Aston Villa, que também é o dono do Milwaukee Bucks, da NBA. O dono do Swansea City, da segunda divisão, que é o dono do Memphis Grizzlies, e o investidor do Flamengo eSports, e o Barnsley, também na segunda divisão, que tem como um dos donos o Billy Beane, o gerente do Oakland Athletics, que quem entende de beisebol é um dos maiores nomes, talvez, entre os gerentes. É o cara do Moneyball, né? Exatamente, é o cara do Moneyball. Muito bom esse filme aqui, ó. Fica a recomendação. Ó, essa a gente deixou de bandeja pra você, hein, Filó? Ficou fácil. Peguei só a rebarba. Tem o Brad Pitt, né, fazendo o papel desse cara aí, que eu esqueci o nome. Billy Beane. Isso. E o Jonah Hill, que foi indicado aí a melhor ator coadjuvante. Assistam esse filme. Pelo Brad Pitt já vale a pena. Justamente, né? Mesmo que você não goste de beisebol, o filme é muito interessante porque ele é muito mais sobre os negócios do que o beisebol em si. E na Inglaterra, nunca existiu uma definição de como os times têm que ser geridos, porque os times começaram em 1860, 80, em fábricas têxteis, fábricas do que quer que você imagine, né? Os times eram dos donos das fábricas e os funcionários eram os jogadores. Inclusive, tinha que ser amador. E foi assim que começou o profissionalismo. Você comprava um funcionário de outra fábrica por um valor muito maior do que o que ele tinha lá fazendo camisas, digamos, na fábrica têxtil, porque ele era um jogador de futebol excepcional. Aliás, deixar a segunda dica aqui de filme/seriado pra vocês. Tem uma série muito legal no Netflix que chama O Jogo Inglês, que conta justamente essa história do começo da profissionalização do futebol na Inglaterra. E até o personagem principal é um cara que faz justamente isso. Ele trabalhava na Escócia, numa fábrica têxtil, e aí ele é contratado por uma outra fábrica na Inglaterra para jogar futebol, né? Mas tecnicamente ele foi contratado para ser funcionário da fábrica. O time começa a ir bem e tudo isso. Vale a pena, a série bem legal. Essa aí eu assisti também. Assisti o trailer. Agora tá competição, né? Pra ver quem é que vai dar a dica do entretenimento. Mas era essa série mesmo que eu ia falar, o Tank roubou aí minha fala. Mas esse cara que foi o escocês contratado para a fábrica, né? É considerado oficialmente o primeiro jogador profissional de futebol da história.
E a Inglaterra, todos os times lá são clubes empresa, digamos, né? Porque não existem associações como a gente conhece no Brasil, sem fins lucrativos. É assim que o futebol é gerido lá. E isso tem pontos muito positivos e muito negativos. Se você é um torcedor do Manchester City, que teve a empresa da família do Sheik de Abu Dhabi comprando e transformando o clube num gigante, ou fã do Chelsea, que teve o Roman Abramovich, o russo, também fazendo a mesma coisa, você acha isso incrível, né? Maravilhoso, espetacular. Se você é um torcedor do Bury, por exemplo, que faliu, fechou as portas no meio de 2019, você acha que o dono afundou o teu time. E o mesmo acontece com o Manchester United, inclusive, que a gente falou aqui, porque a família Glazer tomou o Manchester United no que em inglês chama de hostile takeover. Em português seria uma tomada hostil. Ele foi comprando ações de pouquinho em pouquinho de vários dos acionistas da época, até que ele tinha a maioria e começou a mandar em tudo e tomou o resto, e assim o time virou deles. Só que eles não compraram o time porque eles gostam de futebol, por nenhum motivo nobre. Eles compraram o time porque eles querem ganhar dinheiro. Então todo ano eles retiram dividendos de mais ou menos 20 milhões de dólares do Manchester United e não estão preocupados em investir no time, não estão preocupados em se o time vai ser campeão ou não. Desde que eles estejam tirando o dinheiro deles ali, tudo bem, segue o jogo. Então, desde 2005, existem protestos para que os Glazer vendam o clube, porque ninguém aguenta mais isso, e realmente o United vem numa decadência aí nos últimos 10 anos que é bem marcante, né? Essa é uma discussão que a gente vai ter mais pro fim aqui do episódio, né? Mas uma coisa aí que a gente vê claramente com a Premier League estourou aí nos últimos, 10, 15 anos, né? Com essa entrada desses grandes investimentos, tanto no Chelsea quanto no Manchester City. E hoje virou uma liga muito maior do que era 20 anos atrás, né? O pessoal está investindo muito dinheiro na Premier League, nos times ingleses, porque realmente são muito lucrativos, né? E aí a liga realmente decolou. E o legal também é que trouxe mudança, né? Mudou quem detém o poder da Premier League, que até uns anos atrás era basicamente Manchester United e Arsenal. Hoje em dia a gente vê Manchester City e Chelsea bem mais fortes, né? O Liverpool, que estava mais fraco agora, também está voltando. E isso, apesar de ter seus problemas, né? Trouxe uma respirada aí pro campeonato que já estava ficando um pouco repetitivo, sempre com os mesmos times. Acho que a Inglaterra é, sem dúvida, o melhor caso na Europa, de caso mais bem sucedido, né? Até porque a Premier League ela é uma liga dos anos 90. A Inglaterra não era essa potência que é hoje como liga, nunca foi. E eu acho que tão importante quanto o que vocês falaram em relação aos principais times, é esse investimento indo também para os times menores, sabe? A liga é tão lucrativa que você tem, por exemplo, o dono do Aston Villa, o Wesley Adams, que é o dono do Milwaukee Bucks, que tem 9 bilhões de dólares investido no Aston Villa. Todos os donos de times são bilionários, ou seja, virou um negócio que vale a pena você investir até nos times pequenos da liga. Outro que eu não comentei é o Joshua Harris, o dono do New Jersey Devils, da NHL, né, Liga de Hockey, e do Philadelphia 76ers, da NBA, que comprou o Crystal Palace. Uma família tailandesa, bilionária, que comprou o Leicester, que foi campeão agora, poucos anos atrás. Um conglomerado chinês avaliado em 100 bilhões de dólares comprou o Wolverhampton. E com isso, a liga inteira acaba crescendo mais e se desenvolvendo e se tornando cada vez mais a maior liga do mundo. E o maior contraponto a isso é a Alemanha. Não que a Alemanha seja uma liga fraca, muito longe disso. Porém, a Alemanha tem uma regra. Todos os clubes são obrigados a ter 50% mais um das suas ações sendo do clube em si, da associação, dos membros, dos sócios, assim como a gente conhece no Brasil, né? Você pode ser membro do clube se você pagar a sua mensalidade ali, sua anuidade. Então, todos os clubes na Alemanha, eles seguem esse modelo, com duas exceções, que na verdade a gente vai ver que vão ser 3, mas 2 grandes exceções, que são o Wolfsburg, que foi fundado pela Volkswagen, e o Bayer Leverkusen, que foi fundado pela Bayer, a farmacêutica. Então, como eles foram fundados por empresas, ok, eles podem ter seus donos. Mas, de resto, os clubes têm que permanecer sendo clubes, a menos que tenha um investidor por 20 anos ou mais, que foi o caso do Hoffenheim. A gente até citou o Hoffenheim no podcast sobre a Bundesliga. O dono do Hoffenheim, o Dietmar Hopp, ele jogou no time, é o time de infância dele, e ele investe no time desde os anos 90, então ele foi permitido a comprar o time por essa regra dos 20 anos. E o Red Bull Leipzig? Como o Red Bull Leipzig, que é claramente da Red Bull, se encaixa nisso? A Associação Alemã fechou os olhos, né? A Bundesliga fingiu que não viu.
Então, para ele se encaixar nessa regra, a Bundesliga disse que ele precisava ter uma associação de membros, que os membros, né, tivessem participação e etc. Pois bem, a associação de membros tem 14 membros, tecnicamente todos independentes da Red Bull, e eles controlam 0,1% do clube. Porém, eles têm 50% mais um do direito de voto. Os outros 99% são da Red Bull, que tem 49,9% dos votos. É uma palhaçada, né? Uma palhaçada. Os times da Red Bull, tem vários no mundo todo, né? Eles são um caso de sucesso, assim. Tem o Salzburg na Áustria, o New York Red Bulls, e são times que vão muito bem, né? Tem investimento da empresa, e a Red Bull como um todo investe bastante em esportes radicais, então a marca é bem ligada com isso. Fórmula 1 também. Para eles valeu a pena fazer essa vista grossa aí, porque era do interesse deles. Sem dúvida nenhuma. Com certeza valeu a pena para a Bundesliga distorcer as regras aí, né, para encaixar o Leipzig. Mas citei a Alemanha agora exatamente porque, se você pensar em questão de futebol, a Alemanha tem uma seleção melhor do que a inglesa, né? Tem até maior média de público do que o campeonato inglês, tem uma população maior, é um país mais rico, só que a liga é menor do que a inglesa. Então, será que isso se dá exatamente porque os clubes ingleses têm os donos dispostos a investir tanto, enquanto os alemães mal bem ainda são associações? E tem muita resistência do povo aos clubes geridos por empresa, como o Leipzig, como até o Hoffenheim, que eu citei. Enfim, isso mostra aí como os dois países divergem tanto. A Inglaterra, por ser uma liga muito forte, e a Alemanha por ter desenvolvido um futebol melhor e etc e tal, certo? Exato. Só que se a gente está falando de clube e empresa, eu acho que talvez a gente vale a pena destacar o futebol português e principalmente o Porto. De 2004 até 2015, eles faturaram mais ou menos 603 milhões de euros com transferências. Então, assim, ele vem na América do Sul, pega um jogador por 5 milhões de euros e vende por 45 depois. Isso é fazer negócio mesmo. Se a gente for falar um caso de sucesso, a gente tem que citar isso. Eu acho que não tem como, né? Com certeza. Você pega o James Rodrigues, por exemplo. Ele foi comprado do Banfield. Eu não tenho o número certinho, mas foi em torno de 7 alguma coisa milhões de euros. Ele foi vendido ao Real Madrid por 45. Os times de Portugal têm feito um negócio, mas o Porto especificamente é algo, acho que assim, sem precedentes. Sem dúvida nenhuma. E o Porto faz mais ou menos o que o Borussia faz também. São os dois exemplos que eu tenho de times que compram barato para vender caro e assim continuar financiando o time e se mantendo no topo, né? É o grande modelo de negócios deles, né? Isso era o que a União São João de Araras também fazia. Que coisa linda. Isso antes da Lei Pelé. Sim. Ele ia atrás de jogadores, pegava baratinho e depois revendia para os grandes clubes brasileiros bem mais caro. A União São João realmente foi bem relevante. E por fim, na Espanha, que é o país onde os clubes, como a gente vê no Brasil, talvez sejam mais bem-sucedidos. Os clubes que realmente têm membros, né? Já que tanto o Barcelona como o Real Madrid não têm dono, e sim tem todos os seus sócios, e votam no presidente. Isso se deu porque a Espanha decretou, nos anos 90, que todos os clubes deveriam virar empresa. As únicas exceções eram clubes que estivessem dando lucro nos 5 anos anteriores. E só 4 clubes se encaixaram nessa regra. O Real, o Barcelona, o Atlético Bilbao e o Osasuna. Então esses 4, eles continuaram sendo associações, enquanto todos os outros tiveram que virar empresas e terem donos. Mas fica claro, então, que acaba existindo um modelo de sucesso na Europa, competindo com todos os grandes, de times sem dono, Real Madrid e Barcelona. Só para terminar a parte da Europa, falar aqui dos conglomerados, que são um caso mais recente aqui, que são empresas que têm comprado clubes em vários países, como a Red Bull, caso mais clássico, eu acho, com o Leipzig e o Red Bull Salzburg, além do New York Red Bulls, Bragantino. E agora do Bragantino, pois é, que acabou de subir para a primeira divisão. E também o City, o grupo do City, se chama City Group, mas é a empresa do filho do Sheik de Abu Dhabi, que tem o Manchester City, o New York City, o Melbourne City na Austrália e mais alguns espalhados pelo mundo. O Girona, que é da Espanha, o Torque, que é do Uruguai, Yokohama Marinos do Japão e o Sichuan Jiuniu da China, que eu acho que eu devo ter falado tudo errado aqui. Eu acho que o seu mandarim ficou muito bom aí. Obrigado. Não, tá certo. Posso confirmar que você falou certo.
Passando para falar do futebol brasileiro, o esquema de clube aqui no Brasil é bem diferente desses exemplos que a gente deu até agora, né? Os clubes brasileiros, na verdade, são associações civis sem fins lucrativos, tecnicamente, né? Apesar da gente saber que muitos dos presidentes acabam tendo muitos lucros às custas dos clubes brasileiros. Mas os clubes no Brasil têm membros, né? Você pode ser um membro do clube, você paga uma mensalidade, dependendo de como o seu clube é organizado, você pode ter direito a eleger o presidente ou não. E o clube usa esse dinheiro dos membros, premiação dos esportes, né, acordo com TV, tudo isso, e acaba reinvestindo esse dinheiro. Ou seja, tecnicamente, os clubes não deveriam visar ter lucros pessoais, né? Não tem um dono, um cara que está ganhando dinheiro à custa do clube. Com o sucesso aí desses clubes, empresas, tanto esse modelo americano que a gente falou no começo, como o sucesso dos clubes europeus, começou essa discussão de se os clubes brasileiros também deveriam adotar esse modelo de negócio, né? E como aí o nosso convidado falou muito bem, o primeiro clube empresa no Brasil foi o União São João de Araras, que virou clube empresa, na verdade, em 1994, bastante tempo já. E também, como o nosso convidado falou muito bem, antes da criação da Lei Pelé. A Lei Pelé, para quem não conhece muito bem, foi uma lei que mudou o esquema dos passes dos jogadores, né? Antes da Lei Pelé, que foi passada em 98, os clubes detinham o direito dos passes dos jogadores. Então, o jogador, por mais que acabasse o seu contrato, ele não tinha direito de negociar com quem ele quisesse. Ele ficava na mão do clube mesmo, eles ficavam jogados ao clube e eles podiam ficar sem receber, só que eles pertenciam ao clube, entendeu? Depois da Lei Pelé, o passe do jogador acabou ficando de direito do próprio jogador. E aí a gente entrou numa outra época do futebol brasileiro, que foi quando surgiram os agentes, os empresários. O jogador agora fica muito mais na mão dos empresários, e os empresários decidem o que eles querem fazer com o jogador, do que o time que detinha o poder do passe do jogador anteriormente. Ô, Tanque, eu só queria falar mais um negócio pro pessoal, porque a gente fala em Lei Pelé, fica só na questão do passe. Mas essa lei ela vai muito além do que é só contratação de jogador. Então, a Lei Pelé, ela também, além de instituir o fim do passe, etc., ela também foi quem criou regras melhores para direito do consumidor nos esportes, obriga os clubes a terem maior transparência com as contas, com que os dirigentes gastam nos clubes, e também uma melhor regulamentação das ligas, federações e qualquer associação de esporte no país. Por causa dessa lei, também foram separadas mais verbas para esportes olímpicos, paralímpicos e tentar o crescimento do esporte no país. Às vezes não é muito comentado, mas é interessante a gente falar porque, apesar dela ter gerado um negócio que acaba sendo ruim, que até o próprio Pelé critica, que é isso do jogadores terem ficado na mão de agentes, ela é importante porque ela tentou separar mais grana e crescer o esporte no país, né? Mas voltando aqui aos clubes empresas no Brasil, hoje nós temos 20 times empresas, alguns exemplos dos principais aqui, a Ferroviária de São Paulo, o Red Bull Bragantino, aquele Audax de São Paulo, o próprio Grêmio Barueri, o antigo União São João de Araras. Mas a maioria dos times empresas no Brasil ainda são times pequenos, né? Clubes pequenos. E aí, falando um pouco mais dessa tentativa de mudança para o sistema de clube-empresa no Brasil, atualmente existe um projeto de lei que está para ser votado no Senado esse ano, 2020, com incentivos fiscais para times que virem clube-empresa. Tecnicamente, hoje no Brasil, qualquer time pode virar clube-empresa, independentemente dessa lei passar ou não, mas existe um projeto de lei bem parecido com o que foi o Profut durante o governo Dilma, com incentivos fiscais e para diminuir a dívida que os times têm com o governo. Então, assim, se você decidir virar clube empresa, essa dívida que você tem com o governo, que você tem com a Receita, acaba sendo rearticulada para que você tenha que pagar menos, tenha menos juros e tudo isso. Então, essa está sendo uma coisa que está sendo bastante discutida. Alguns clubes já falaram que tem bastante interesse em virar empresa. Um deles é o Botafogo, por exemplo. O Botafogo já teve várias discussões da cúpula do time e que, se essa lei realmente passar, eles provavelmente virariam um clube empresa. Pode acontecer aí durante esse ano ou ano que vem, que seja, mas que está bastante quente agora no momento. E o motivo pelo qual essa lei é muito importante é porque, se você virar empresa agora, você tem que pagar impostos, como toda empresa, né? E tudo mais. Você perde a vantagem que você tem como uma associação sem fins lucrativos, que é como os clubes são hoje em dia, né? Por isso o incentivo fiscal é tão essencial, digamos, para alguns clubes começarem a virar empresa. Justamente. Além do incentivo das dívidas, né? Que todo mundo sabe que tudo que é clube brasileiro tem milhões de reais aí em dívida com a Receita, que ninguém paga imposto tem anos.
E o último caso de clube-empresa aqui no Brasil que eu queria contar é o caso do Figueirense, né, que estava acompanhando aí o Campeonato Brasileiro ano passado, deu bastante confusão. O Figueirense virou um clube-empresa em 2017, quando o clube estava aí no auge da sua crise financeira, com uma dívida de aproximadamente 80 milhões de reais. Teve uma reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense, em que foi aprovado a venda do time para um holding de investimento chamado Elephant. No começo, até que o negócio deu certo, em 2018 o Figueirense foi campeão catarinense, mas como a gente viu ano passado, depois disso realmente a coisa desandou e o Figueirense começou a ter muita dificuldade em fazer os pagamentos mais simples, né? As divisões de base, por exemplo, do Figueirense não tinham dinheiro para pagar o ônibus de transporte para ir para os jogos. Outro relato diz que os jogadores do time principal tiveram que fazer uma vaquinha para pagar a alimentação dos funcionários. E isso acabou tendo um estopim, que foi quando no Campeonato Brasileiro da Série B de 2019, o time principal do Figueirense acabou decidindo não entrar em campo, porque não recebia direitos de imagem, nem FGTS, e aí o time perdeu para o WO. Além de todas as crises financeiras, a dívida do Figueirense, que era de 80 milhões em 2017, em 2019 já era 100 milhões, ou seja, rapidamente cresceu 20 milhões. Por tudo isso, o time acabou decidindo por romper o contrato com a Elephant e hoje passa por um processo de voltar a ser clube normal, né? Acabando voltando atrás aquela decisão de ser clube empresa, porque realmente foi uma experiência traumática para o Figueirense nesses últimos 2-3 anos aí. Já puxando nesse tema aqui do Figueirense, que é um tema bem polêmico, a gente passa para o nosso próximo segmento. Hora da resenha. Hoje, então, a gente introduz um novo segmento aqui para vocês, que é o Hora da Resenha. A gente vai resenhar, né? A gente vai falar aqui um pouco da nossa opinião sobre alguns temas. Discussões impossíveis, só que possíveis, basicamente. São coisas que a gente possivelmente conseguiria chegar a um acordo, apesar de eu quase ter certeza que a gente não vai. No tema de hoje, a gente vai discutir quais são as nossas opiniões em relação a essa ideia dos clubes brasileiros virarem clube-empresa. Se a gente acha que isso realmente pode dar certo, se não pode dar certo, e qual seria o problema com isso aqui para o Brasil. Eu vou deixar o nosso convidado especial fazer as honras aqui. Felipe, o que você acha aí dessa situação? Eu queria tentar fugir do complexo de vira-lata, né? Falar assim, não, isso funciona lá fora, não vai funcionar aqui, porque aqui não é bem assim. Não é estar dentro do complexo, mas eu acho que não dá pra gente forçar uma mudança. Ah, todos os times do dia pra noite vão virar empresa e boa. Eu acho que a gente passa por uma mudança cultural primeiro. A primeira coisa seria torcedor entender que, cara, meu clube agora virou um negócio, puramente um negócio. Eu posso ficar, sei lá, 20 anos sem um ídolo, porque, sei lá, vai aparecer um cara novo, que eu vou gastar tanto para desenvolver ele estourou em uma temporada, ele vai ser vendido porque o clube vai buscar totalmente só o lucro e não é bem o título, a visão. Você mudou para uma empresa. Outro ponto é, se você forçar a mudar para uma clube-empresa, quem vai administrar esses clubes? A gente vê pelo caso do Figueirense mesmo. Eles falaram que iam colocar uma diretoria profissional, etc e tal. E não foi bem assim. Não foi bem assim que aconteceu. Tudo bem que existe o caso aí que falaram que um diretor tirou dinheiro, mas como até o Filó falou em off, que diretor não tira dinheiro dos clubes hoje, né? Então, assim, para mudar, a gente precisa mudar muita coisa cultural. Hoje, um diretor de clube, eu acho que ele tá mais lá pelo status do que outra coisa. O cara não é formado em nada para ser um gestor esportivo. Então, eu acho que assim, vamos começar a fazer por fazer, não adianta muito. A gente tem que moldurar a cabeça de todo mundo aqui. Antes de tentar mudar para clube-empresa, a gente tem que criar ligas aqui. Eu bato muito nessa tecla. Tipo, para mim a CBF é uma entidade desacreditada. Totalmente desacreditada. Eu parei de ver futebol depois que a Portuguesa foi rebaixada num escândalo que até hoje eu não sei o que aconteceu. A gente brincou num podcast do Tailgate, a gente mais ou menos sabe tudo o que aconteceu, mas não sabe quem deu o tiro. E isso é um negócio que me incomoda muito. Então, assim, ninguém mais confia nessa entidade. E aí, querer que ela fique organizando um campeonato, eu acho que primeiro a gente tem que criar ligas e depois mudar um pouco a cultura do futebol no Brasil para aí, então, entrar em clube-empresa. Não é complexo de vira-lata, é só tentar ser um pouco mais realista. É complicado mesmo. O Felipe falou muito bem aí, realmente a CBF, acho que muito difícil encontrar alguém que aprecie a CBF, que acredite nela como instituição. E os próprios gerentes dos clubes aqui no Brasil são péssimos, né? A gente sabe bem. Eu e Tanque, como torcedores do Vasco, estamos aí tristes há alguns anos já, sabe como o pessoal desvia dinheiro do clube para ganho próprio.
A gente vê o caso recente do Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro e hoje em dia está na Série B, todo falido, cheio de dívida, tudo por conta de gestão ruim. Então, o Felipe falou muito bem que a cultura toda do futebol brasileiro precisa mudar. Até a própria rivalidade entre os clubes acaba atrapalhando, às vezes, no sentido de que eles não têm unidade para lutar por seus direitos, para contestar a CBF, porque cada um só está olhando para o seu próprio umbigo, e aí acaba que a liga como um todo, o futebol brasileiro acaba perdendo força. Eles precisavam se unir mais e tentar melhorar o futebol para todos os clubes. É um exemplo que a gente vê, até como eu falei, nas ligas norte-americanas, né? Essa unidade da liga e os clubes votando juntos acabam que eles conseguem os seus direitos muito mais fácil do que os clubes brasileiros, que são 100% divididos. A gente vê também o caso do Flamengo agora brigando com a Globo, o Campeonato Carioca, Botafogo, Fluminense de um lado, Vasco, Flamengo do outro. Então é uma zona aqui no Brasil e a gente tem muito para aprender com alguns modelos aí de fora. Sim. E essa parte da gerência, muita gente acaba argumentando a favor dos clubes empresa justamente para acabar com essas gerências ruins que são muito comuns aí no futebol brasileiro, né? Muita gente acaba argumentando que a entrada de um investidor que vise o lucro, né, vai acabar forçando o time a ter que ser bom, né? Basicamente é isso. E entra um pouco nessa discussão que vocês estavam falando, porque volta aquela questão de... Será que a gente estaria mudando muito o esquema que a gente tem hoje? Hoje a gente tem presidentes e pessoas que organizam os clubes que estão ali olhando por si próprio, né? Acaba que, assim, dando o exemplo do Vasco aqui, por exemplo, o Vasco teve gerências muito ruins nos últimos 20 anos de presidentes que estavam querendo lucro próprio, não vendo o melhor para o clube, né? Se a gente mudar para um sistema de clube-empresa, será que isso muda muito? Será que o cara que vai entrar agora para ser o dono do clube, será que ele vai ter um interesse de melhorar o clube ou só ele vai ter um interesse só de gerar dinheiro e vai acabar sendo mais do mesmo, né? Acho que é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de transferir para o clube empresa. Essa que é a questão, né? Para mim, a qualidade da gestão do clube define muito mais o sucesso ou o fracasso dele do que se ele é uma empresa ou não. A gente vê a Europa e vê como lá é bem sucedido, ou o complexo de vira-lata, né, que o Felipe falou, mas a gente não vê os clubes que fracassaram lá como empresas. Empresas falem no mundo inteiro, então o clube também é passível disso, sabe? Acho que a Itália talvez seja o maior exemplo. A quantidade de times que vão à falência na Itália é uma loucura, né? Fiorentina, Parma, tem mais time que eu tô esquecendo agora, mas... Palermo, mais recente. Palermo, verdade. Tem até a história do Reggiana, da terceira divisão, que foi comprado por um jogador de beisebol americano, tá no Hall da Fama. Milionário Mike Piazza, comprou por 2 anos, basicamente cansou do time, não conseguiu subir de divisão e desistiu. Abandonou o time teve que fechar por isso, porque ele desistiu de ser dono do time. A Itália é até um paralelo legal, porque a Itália também tem muito dessa história dos donos e dos presidentes do clube estando envolvidos em esquema de desvio de verba há anos, né? Há anos. Aí você vê, por exemplo, o Milan, que teve o Berlusconi aí por anos e anos, que também sempre teve boatos e controvérsias que estavam tendo muito desvio de dinheiro. Então, assim, é até um paralelo bem legal, porque é uma coisa que a gente vê bastante aqui no futebol brasileiro também. Sim, com certeza. E o Milan, inclusive, ele era usado quase como um mecanismo de campanha do Berlusconi, né? E em época de eleição, lá o Milan ia bem. Aí depois desmontava o time. Quase como não, né? Era exatamente isso. Foi bondoso demais. E você imagina, por exemplo, o caso do Milan, se fosse aqui num clube brasileiro, né? Um dos grandes mesmo, porque como o Milan é. O Berlusconi abusou tanto do Milan que quando vendeu para um chinês desconhecido, que veio com dinheiro ninguém sabia de onde, e de repente sumiu. Depois se descobriu que, na verdade, o chinês lá comprou por 700 milhões, mas só tinha 100. Como ele não tinha nenhum histórico de crédito, nada, ele financiou os outros 600 com a Elliott, que é uma empresa de investimentos americana, um fundo de investimentos. Não tem nada a ver com esporte. E qual foi o custo, ou a contrapartida? Que se não recebesse o dinheiro, a Elliott de volta, tomaria o Milan, ganharia o Milan de brinde. Como ganhou? O Milan passou para a Elliott, então ele agora é da Elliott, que é uma empresa de investimentos, que investe em empresas dos maiores ramos e tal. Não tá nem aí pro futebol. Não quer gerir o Milan tá à venda. Esse é o perigo desse esquema de clube-empresa, né? Você fica meio que à mercê dessas coisas acontecerem como acontecem no mundo empresarial. Pro torcedor aceitar que isso possa acontecer com o seu clube, que é complicado, né? Ao mesmo tempo, a gente vê o caso oposto que é aqui do Brasil também, os clubes ficam aí se endividando eternamente e nada acontece também, né? Então,
Os dois têm seus lados bons e seus lados ruins. Aqui, como você falou, tem a questão toda da paixão, da ligação dos torcedores pelo clube, os clubes que vêm de uma origem totalmente diferente de empresas, mas acaba que também tudo acaba em pizza, né? Os clubes se endividam, aí falam em perdoar as dívidas e a partir desse perdão aí sim começar a cobrar, mas isso nunca acontece. O problema é que os presidentes dos clubes aqui no Brasil, eles criam a dívida, mas eles não são responsabilizados por isso, né? Eles passam a dívida adiante pro próximo presidente. Ele tenta montar o time dele, ganhar e o resto que se vire. Quando você tem um dono, você criou a dívida é tua, você que tem que pagar, você que vai ter que limpar o seu nome, né? Até puxando aqui nisso para falar desse projeto de lei que está correndo aqui no Senado, é mais ou menos mais do mesmo, né? De novo, a gente tem um projeto aí de incentivo fiscal para os clubes virarem empresa e, de novo, com a mesma coisa que o Filó falou aí, que é perdoando as dívidas, né? Você vai pegar essas dívidas que os clubes geraram aí durante 50 anos e o governo, de novo, vai dividir essa dívida, diminuir os juros e tudo isso, mas acaba sendo mais do mesmo, onde os clubes não são penalizados por terem essas dívidas milionárias, não pagarem imposto, terem dívidas trabalhistas aí que duram 20 anos, né? Com certeza. E sem contar que, assim, que investidor iria procurar isso, né? Como exemplo aqui, o Watford, lá da Inglaterra, foi comprado por 150 milhões de libras, que agora tudo bem que são uns 20 bilhões de reais, né? Mas quando o Brasil ainda era um país normal, bota que isso aí serão 500 milhões de reais. Quanto alguém vai precisar investir para comprar um time brasileiro? Você vai vender baratíssimo, então qualquer um pode comprar? E aí tem que pensar muito bem como funciona isso, como fazer essa transição. Não é algo tão simples assim, né? Acho que muita gente olha como uma salvação, assim, Salvador da dos pátria, clubes né? brasileiros. Salvador da pátria. Vai resgatar tudo que é time que tá falido, que tem dívida. Isso. Também, né? 7 bilhões de dívidas somadas, todos os clubes da Série A. Cara, é muita grana. Eu até entendo o desespero de querer fazer isso, sabe? Tem clube que eu acho que o cara conseguiria vender por zero, né? Se ele assumisse todas as dívidas, né? Sim. Porque tecnicamente você tá comprando, né? Aquele valor da dívida. O Canindé, inclusive, tava para ser leiloado, né? É verdade. Foi para leilão 3 vezes, não conseguiu comprador. Mas não vamos falar de portuguesa, não. E o que eu comecei lá na minha primeira fala, de que eu perdi um pouco do tesão, vamos dizer assim, pelo futebol, eu acho que não sou só eu. Às vezes parece meio, nossa, que tonto, o time dele começou a perder, ele abandonou. Não, não é. Tem estudos de uma empresa chamada Sports Value, que ela mostra que de 2010 a 2018, em 2010 a gente tinha 31 brasileiros que não tinham interesse por futebol. Em 2018 subiu para 41%. Caramba. E fora isso, o tanto que o futebol brasileiro deixa de dinheiro na mesa. Tudo bem, a realidade do Brasil é diferente de uma Inglaterra, é diferente de uma Espanha, o consumo vai ser diferente. Ainda assim, muito dinheiro fica jogado na mesa. Porque o Brasil, entre os países em desenvolvimento, emergentes, é o que mais tem dinheiro gasto com entretenimento. Então tem dinheiro na mesa aí pro futebol brasileiro. Só que isso não acontece, porque, por exemplo, vamos pro básico. Teve essa semana a discussão do Flamengo, passando jogo no YouTube, que vocês até comentaram aí, direitos de TV, etc. Assim, fora um Premiere que você assina pela Sky, pela NET, etc., você não tem um serviço de streaming para os jogos brasileiros. Agora, a NBA tem NBA TV desde 99, a NFL tem NFL Network desde 2003. Então, assim, o pessoal já investe há muito tempo. E volto a repetir, eu sei que é diferente da nossa realidade dos países europeus ou dos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, tem dinheiro na mesa e os diretores não sabem aproveitar, pegar essas brechas para fazer isso. Talvez nesse ponto o clube empresa seja bom, mas eu acho que independe disso, é uma boa gestão só. Isso acho que passa muito pelo que você falou no começo, que é o negócio de ter uma liga organizada, né? Sim. No Brasil não tem isso, né? No Brasil não tem, assim, os clubes, né? Tem 4 clubes do Rio, nem os 4 clubes do Rio conseguem se entender, muito menos o país inteiro, né? Só 1,6% dos 67,7 bilhões de reais que o brasileiro gastou com entretenimento em 2018 foi direcionado ao futebol. Olha. É bizarro. Aí complica. Tem dinheiro na mesa. Independente do que eu falei das realidades, tem dinheiro na mesa. Com certeza. Um ponto muito importante, assim, eu encaro esporte como é uma das coisas que eu mais amo na minha vida é esporte. E assim, eu tenho isso com muito amor, mas além de tudo é entretenimento. E assim, as pessoas precisam entender isso. Hoje, pra mim, eu prefiro assistir um jogo da NBA, que pra mim é muito mais entretenimento do que assistir, por exemplo, um Flamengo e Palmeiras. De verdade.
é mais por aí que eu acho que a gente tem que entender. Não é tão bom entretenimento no futebol brasileiro. É isso. Isso com certeza. Mas, para fechar aqui, vou só perguntar um rápido aqui se vocês concordam com isso ou não. Eu acho que essa questão do clube empresa é uma questão de tempo. Eu acho que, eventualmente, os clubes brasileiros todos vão virar clubes empresas. Eu acho uma coisa muito parecida com o que tinha quando o futebol começou a se profissionalizar. Eu acho que, assim, se a gente pensar daqui a 50 anos, eu acho muito difícil a gente imaginar que esse sistema de clube sem lucro que tem no Brasil hoje seja uma coisa que vai durar aí no longo termo. Então, acho que, eventualmente, esses clubes empresas vão ser a norma aqui no Brasil também. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo, acho que... Eu não sei nem se é o jeito certo, mas acho que vai ser o jeito que vai acontecer, né? E o que eu acho que isso pode acabar gerando é uma mudança no que a gente vê como clubes grandes, médios e pequenos no Brasil. Porque eu não apostaria, por exemplo, que os 12 clubes grandes, como a gente considera, né, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, eu não acho que todos os 12 vão conseguir uma boa gerência para se manterem como os 12 grandes, sabe? Então acho que a gente vai ver uma nova mudança aí de clubes talvez como o Atlético Paranaense, por exemplo, chegando a um nível mais alto, até um Red Bull Bragantino, né, por que não? E alguns dos grandes caindo e virando aquele, já foi grande. O América, né, o que é o América no Rio. Isso, Novos Américas. Eu concordo em termos, na verdade. Eu acho que a tendência é essa, né, a gente vê no mundo todo e o Brasil acaba se inspirando também no futebol europeu. Eu penso que talvez os clubes médios e pequenos tomem a dianteira nesse sistema de clubes empresas. Eu ainda, particularmente, vejo bem difícil assim, os clubes grandes serem totalmente empresariais. Talvez seja uma boa solução, talvez não seja, não sei dizer. Mas eu ainda acho que nos anos próximos aí não sei se realmente isso é possível. Acho que vai ter bastante resistência na imprensa, dos próprios clubes, dos dirigentes e com certeza dos torcedores. Agora, tentando prever um pouco do que pode acontecer se isso for verdade... Eu vejo, como vocês falaram bem aí um pouquinho antes, que talvez seja um exemplo como o da Itália que aconteça aqui no Brasil, né? Seria o exemplo que mais tem a ver, talvez, com a cultura, que pode dar muito errado para alguns clubes e não sei se, caso isso aconteça, o pessoal vai ter capacidade de manter o clube bem e vivo. Então, talvez o exemplo da Itália, infelizmente, seja o que mais se aproxime do Brasil, aqui na minha visão. Eu acho que eu concordo tudo com o que o Filó falou mesmo. Eu acho que eu não tenho, assim, muito a acrescentar. Eu gostaria que, em vez de clubes ficarem martelando clube empresa, pensem numa gestão melhor. Eu acho que a palavra é gestão, a palavra não é clube empresa. É o que o Henriqueta falou lá atrás. Sendo bem gerido, sendo empresa ou não, dane-se. Se tiver uma boa gestão, resolve. É isso aí. Muito bem posto. Com isso, então, a gente encerra aqui o nosso 7º episódio. Aproveitando de novo para agradecer a participação especialíssima do Felipe Clemente. Que é isso. Pedindo de novo para vocês irem lá também, checarem aí o Tailgate Zone. O site deles tem muita coisa legal, tem matérias que saem semanalmente. É isso, Felipe? Semanalmente, o podcast toda terça-feira. E também tem alguns podcasts esporádicos de quinta-feira, que o Henriqueta está participando bastante, sobre Fantasy Football. Então, para você que quer jogar Fantasy Football, temos dicas interessantes. E vem surpresa aí, inclusive. Já vou deixar o spoiler aí. Opa! Olha lá! Vai ter a Liga Hora Bolas aí também, de Fantasy na NFL. Fiquem ligados. Opa, aí sim, hein? Quero participar disso aí. Tá convidado já. Valeu. Fala das tuas redes sociais aí, Felipe. Bom, então é Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. E Tailgate Zone _BR no Twitter, pra quem quiser seguir a gente. E é bom, nós temos um conteúdo bom. É isso. Tá certo. Obrigado de novo aí, Felipe. E de novo dando aquela lembrada para vocês seguirem a gente também nas redes sociais. A gente tá como Hora Bolas Pod no Instagram e no Twitter. Também para você dar aquele subscribe na gente nas diferentes plataformas que você usa aí para escutar o teu podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos no YouTube também como Hora Bolas. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradecer aqui aos meus tradicionais co-apresentadores, o Filó e o Henrique. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima. Abraço, galera. Até semana que vem, então.